A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também pelo Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Igualmente, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. E nós vamos levando, não é? Informações relacionadas com o esporte nos seus mais diversos setores. Esporte Clube Passo Fundo, tentando, logicamente, um lugar ao sol entre os melhores do futebol do Rio Grande do Sul. Vem aí a Série A2, os preparativos já começaram, mas fluentemente só na segunda quinzena do mês de março. Isto para Esporte Clube Gaúcho e para Esporte Clube Passo Fundo, segundo os seus dirigentes. É o que se espera, que Passo Fundo e Gaúcho realmente realizem o sonho do torcedor, ou seja, voltem para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Olha, tivemos o lançamento no último final de semana do novo uniforme do Passo Fundo Futsal. E, consequentemente, lá esteve o nosso colega Carlos Dantas, realizando um trabalho de reportagem que nós vamos reproduzir também no decorrer da nossa programação. Um belo espetáculo de futebol pela Liga dos Campeões neste final de semana. Olha, Liverpool e Real Madrid, com falhas dos considerados os melhores goleiros do futebol mundial. Entre eles, o nosso conhecido Alisson, revelado pelo Esporte Clube Internacional. Pois é, mas são coisas que acontecem, não é? A profissão, a função de goleiro não é nada fácil. Faz as defesas espetaculares, acaba falhando e é condenado de um momento para o outro. Se torna vilão nestes acontecimentos. Nós vamos conversar no programa de hoje com um dos conselheiros do Esporte Clube Passo Fundo. Já foi presidente do Tricolor do Planalto e nos vai contar detalhes por detalhes sobre a eleição ou a reeleição de Luciano Roxmann à Federação Gaúcha de Futebol, a presidência da Federação Gaúcha de Futebol. Me parece que tem alguma coisa aí ao contrário. O pessoal não está nada satisfeito, não, com a reeleição do Luciano e, consequentemente, está apelando para o tribunal. São coisas que acontecem também nos bastidores do futebol. Você nos acompanha daqui a pouco. Estes e outros assuntos nós vamos tratar aqui na TV Passo Fundo. Aguarde depois do intervalo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A dupla Grenal vai de vento em popa no Campeonato Gaúcho, não é? Agora me parece que para o Grenal estão articulando em um jogo praticamente amistoso, poupando os jogadores, visando o afunilamento do Campeonato Gaúcho. É especulação, mas me parece que a coisa está engrossando realmente e vai afastar um pouco o público do Grenal do próximo dia 5 de março. No programa de hoje, conforme anunciamos, está conosco o ex-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, hoje conselheiro do Tricolor do Planalto, desportista Evandro Zambonato. Tudo bem contigo, Evandro? Tudo bem, Jorge Guerra, uma satisfação voltar aqui nesse estúdio. Vim muito aqui na época como vice-presidente do Passo Fundo, como presidente com o saudoso Meirelles Duarte, né? E vejo que o programa está indo bem, né? E nós, como desportistas, uma abordagem muito bem. A gente nunca se desliga do futebol. E agora outras pessoas estão ali de frente lá do nosso querido Passo Fundo, mas a gente, como ex-presidente, é conselheiro nato e não só por isso, né? Somos participantes lá da vida do clube, torcendo para que o Passo Fundo cresça, que se mantenha sempre forte. E a volta para a primeira divisão e outras competições nacionais é consequência de um trabalho que tem que ser feito, que não pode nunca parar. Então, eu acredito que todo mundo quer que o Passo Fundo volte para a Série A. E vai voltar. Mais dia, menos dia, vai voltar. Mas também temos que pensar, Guerra, que o Passo Fundo precisa ir para a competição nacional, precisa ter um calendário o ano todo, a cidade tem que abraçar esse time. Enfim, Passo Fundo, eu sempre falei aqui, Passo Fundo é uma cidade que tem o segundo melhor aeroporto do Rio Grande do Sul, uma rede hoteleira gigante, restaurantes, enfim. Estamos preparados em vários aspectos e não conseguimos crescer no futebol nesse sentido. Então, eu acho que falta, sim, mais envolvimento das forças vivas da comunidade. Falta o empresariado se envolver mais, falta, sim. Falta enxergar o potencial que o futebol tem no crescimento de todos na cidade e região. Então, eu acho que esse é o objetivo, né? Porque eu, quando estive lá no Passo Fundo, à frente do clube, 5 anos vice do Silvino Ferrão e 2 anos como presidente, a gente tem erros e acertos, e um dos erros que a gente foi muito criticado foi ter caído para a segunda divisão. Mas dos 12 times que hoje jogam a Série A do Gauchão, só 3 não caíram ainda. Juventude, Grêmio e Inter. E Juventude ainda não está escape esse ano. Então veja que é uma gangorra. Então a gente não pode deixar um trabalho todo que vem sendo feito e vinha sendo feito no Passo Fundo, e agora o Vonei está fazendo lá, somente focado naquela desespero de subir para a primeira divisão. Acho que tem que ser uma questão sólida e depois que lá estiver, aí sim, tentar jogar outras competições e se manter, que também não é fácil ficar na primeira divisão. É ruim de subir e é ruim de ficar lá também. Muito bem, gostei muito do introito do nosso entrevistado de hoje, Evandro Zambonato. Ele foi vice-presidente, presidente e hoje é conselheiro nato do Esporte Clube Passo Fundo. Falou sobre o ramo hoteleiro, falou sobre os mais diversos e esqueceu um detalhe. Um dos melhores estádios de futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul é o do Passo Fundo. Com certeza, nosso Vermelhão tem uma capacidade para uma grande quantidade de pessoas, quase 20 mil pessoas. O acesso ao Vermelhão também, que a gente viaja muito, o estádio e o país, é muito facilitado para tu chegar até o estádio, sair do estádio, isso conta muito. Então, nós temos grandes potenciais de crescimento. E eu esqueci 2 coisas importantes da nossa cidade também.
poucas cidades do país têm 3 faculdades de medicina que nós temos aqui. A nossa parte educacional é fortíssima. E na consequência, de falei em medicina, nós somos o 2º polo de saúde do sul do Brasil, né? Porto Alegre, Curitiba, o 3º. Porto Alegre, Curitiba e Passo Fundo. Então, isso tudo, coisa cresceu aqui. E eu não entendo como que o futebol não está junto, né, nesse crescimento. Muito bem. O Evandro Zambonato está na ativa ainda na sua atividade como policial? Não, eu já me aposentei, já encerrei meus 28 anos e meio de trabalho na Brigada Militar em 2017 ainda. Eu muito bem. comecei muito novo, né, na corporação e fiquei 28 anos e meio. Por tempo de serviço, me aposentei, mas já estou há um bom tempo trabalhando numa empresa privada, né, que eu sou sócio, na área de segurança privada, MZ Segurança. Aproveitar aqui para fazer um merchan. Pode fazer o comercial. Da nossa empresa, né, que presta serviço de vigilância armada, desarmada, enfim, portaria, serviço, eletrônica, com atuação forte em todo o estado, em Passo Fundo, Porto Alegre. E aí a gente está nesse segmento aí gerando muito emprego, ajudando também o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. E aí eu me completo, né? Larguei da segurança pública e fui no segmento que eu fiz formação e tenho conhecimento também, que é na segurança privada. Muito bem. Nós estamos conversando com o Evandro Zambonato, que é conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo. Evandro, recentemente tivemos o reengajamento de Luciano Roxman como presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tem muita gente que não está contente com a maneira como ele foi reconduzido à Federação Gaúcha de Futebol. Qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião, Gerard, e até a primeira vez que eu estou vindo a público aqui falar sobre esse assunto, esse é um assunto que foi tratado, está sendo tratado... Em bastidores. Em bastidores, né? Sim. A gente não procurou imprensa, fazendo nenhum tipo de alarido, mas como nós conversamos informalmente esses dias num local onde a gente tem afinidade de trocar uma ideia, aí falou se eu poderia vir aqui, digo, sem problema nenhum, isso não é segredo nenhum. O que acontece? O ano passado ainda, eu comecei a procurar alguns clubes, né, perguntando como é que estava a gestão da federação, se tinha um interesse em fazer uma disputa, sem colocar nomes. Né? Aí criamos um grupo de trabalho para falar sobre isso. Não vou citar pessoas aqui, tá para não expor ninguém. Mas falei com alguns clubes, sim. Falei com o Passo Fundo, falei com o Gaúcho, falei com o Ipiranga de Erechim, falei com o Glória de Vacaria, né, com seus representantes. Falei com mais alguns clubes amadores que têm votação na federação. Ao saber disso, lá em Porto Alegre, a atual presidência, reeleita, apuraram o processo. Eles têm até 180 dias para fazer a eleição. E nunca foi feita a eleição há quase um ano antes, porque a gestão vai começar só ano que vem, 2024. Fizeram agora, de afogadilho, no meio do Campeonato Gaúcho, uma competição que praticamente absorve muitos trabalhos da federação. Porque a federação não tem, a nossa Federação Gaúcha de Futebol, não tem cultura de eleições. Eu frequento lá desde quando eu fui vice do Rodrigueiro já. Fui 5 do Ferrão, mas eu fui 2 do Rodrigueiro lá em 2001 e 2002. Fui diretor de futebol do Piá, enfim, estou muitos anos no Passo Fundo. Se vão 22 anos atrás. Muitos anos atrás que a gente está no futebol profissional. As eleições eram feitas lá no ginásio lá do seu saudoso Demetrio Bertol, lá com os cabritos que ele fazia para nós. Lá que eu fui eleito vice-presidente em 2001, do Rodrigueiro. E o Evone Piá, o outro vice. Bom, desde a época do Peronde, que eu frequento a federação, depois veio 4 ou 5 mandatos do Noveleto, nunca teve eleição na Federação Gaúcha de Futebol. Sempre foi uma coisa muito fechada, muito, enfim, de pouca divulgação. Agora nós iniciamos esse movimento e por que eu estou falando hoje aqui para você? Porque o movimento foi iniciado por mim. Quem conhece a Federação Gaúcha de Futebol, quem sabe como é que é aquele prédio novo que foi feito lá, vai entender o que eu estou falando aqui. Tu chega na Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre, que ela é feita para os clubes, ela é dos clubes. É para ser, É né? para ser dos clubes. Hoje eu não sei como tu chega até a federação, porque o cafezinho que tinha lá embaixo não tem mais. O restaurante foi fechado por questões, parece que não estava bem dentro dos parâmetros do convênio com a prefeitura. Mas uma recepção para tu esperar, uma internet, uma sala condizente para te acolher, para tu ficar lá dentro, tu não tem onde ficar dentro da federação. Isso sempre foi assim. Piorou agora nos últimos tempos. Os atletas não têm onde ficar. Falta
um espaço digno para os clubes na federação. Isso é apenas um detalhe. E se algum presidente de clube estiver me ouvindo aqui, vai confirmar, porque não tem como dizer que isso não é verdade, porque isso é o dia a dia. Porque eu tenho muito trabalho em Porto Alegre, eu vou seguido a Porto Alegre. Ia muito lá naquele restaurante da federação almoçar, mesmo não estando mais da frente do Passo Fundo. Entre outras coisas que não são colocadas abertamente para uma disputa eleitoral. Os prazos foram extremamente assim próximos um do outro, que não, inviabilizou totalmente a montagem de uma outra chapa da oposição. É legal as datas, estamos discutindo, porque daí o César Cabral, que teve problemas lá, que é o ex-secretário do TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva de Porto Alegre, sabendo desse movimento, me procurou, porque eu disse para ele, digo, ó César, nós não temos condições de colocar uma chapa para disputar, porque não tem tempo hábil pelo que foi feito. Digo, a única situação é nós tentar que o judiciário entenda diferente isso, porque administrativamente os ritos pelo estatuto foram feitos nas margens mínimas possíveis dentro da legalidade, mas ainda com algumas coisas discutíveis que se nós tivermos um entendimento judicial, se o teu processo aí, tu quer entrar e tiver um entendimento judicial, eu te ajudo a fazer. Aí eu realmente ajudei o César a fazer. Peguei um advogado aqui de Passo Fundo, foi feita uma peça, uma liminar, para tentar impedir o advogado Darlan Roque Pérez, um excelente advogado, para nós impedirmos a eleição que ia ser no dia 9, de forma liminar. Não conseguimos eliminar e agora vamos para o processo, vamos instruir esse processo. Então, a eleição da Federação Gaúcha de Futebol, essa última hoje, ela queira ou não, está sob júdice. Muito bem. Poderemos ter um desdobramento de anulação da eleição, porque tem muitas coisas ali que foram feitas de atropelo, né, Gueira, que não precisaria. Me diga uma coisa, Zambonato. Há interesse de algum outro grupo em assumir o comando da Federação Gaúcha de Futebol? Há um descontentamento de parte de um segmento contra a atual direção da federação ou não? O que acontece? Hoje a Federação Gaúcha de Futebol ela tem um poder muito grande sobre os clubes. Tem gente descontente, mas eu não posso falar aqui nos microfones. Por quê? Tudo bem. Porque a federação, ela não aceita isso estatutariamente, inclusive, se um clube tivesse entrado na justiça, esse clube correu o risco de ser desfiliado. Por isso que eu estou falando aqui, Evandro Zambonato, não tem nada a ver com o Passo Fundo. Nem fui eu que entrei com a ação, foi um ex-secretário-geral do TJD. Então, fique bem claro, o Passo Fundo não tem nada a ver com isso. O Passo Fundo está fora. Eu apenas estou aqui porque eu conheço o processo todo e sou ex-presidente e atualmente conselheiro. Então, essa ação foi proposta por uma pessoa que conhece a federação por dentro. O César Cabral, no caso. César Cabral. A ação é dele. Né? Sim. Que ele sabe o que está sendo feito. Hoje, num processo democrático, vamos para as eleições normais. As eleições que tem a cada 2 anos aqui no Brasil, seja para presidente, governador ou para prefeito ou vereadores. O que a justiça busca? Uma total igualdade entre as partes que vão disputar. Em todos os sentidos. A Federação Gaúcha de Futebol não tem que se pautar para a lei eleitoral. Não tem, não está no estatuto. Ela é uma entidade privada. Mas ela tem uma grande visibilidade. Ela fez exatamente ao contrário. Ela fez todo o possível e o impossível para inviabilizar qualquer tipo de chapa contrária. Pelos prazos, eles lançaram o edital da eleição no dia 17, o dia da final da Recopa Gaúcha, chamou para Porto Alegre os clubes da Série A e Série B, no mesmo dia já pegou a assinatura dos clubes, porque tem que ter 20% dos filiados para homologar a chapa, já estavam lá, porque só ele sabia que ia sair aquele dia o edital. Aí deu uma relação que só o dia 30 do mês ia saber quem ia poder votar, para o dia 1º escrever as chapas. Então tu imagina, como é que eu vou escrever uma chapa, só vou saber quem vai votar o dia 30? Correr o estado todo para escrever dia 1º? Para a eleição ser dia 9. É. Tipo... Houve má fé, então. Não.
Totalmente, assim, ó, o fato é, pode até ser legal, tá? Pode até ser legal os prazos estatutariamente. Mas não é nada moral. Mas não é moral. Não é moral e tem acesso a essa petição que foi feita. Tem uma discussão de data dos 10 dias ainda, como eles publicaram a relação do dia... Foi depois do horário, até o dia 9, que tinha que dar 10 dias. Publicaram depois do horário, que aqui esse dia não contaria, então não daria os 10 dias, daria 9 dias. Isso nós estamos discutindo também, a associação está discutindo. Enfim, num processo, se ele fez uma boa gestão, faça uma disputa e os clubes vão reeleger, não há problema nenhum. Agora, a forma como foi feita ficou difícil e eu me associei, então, ao César, digo, não, eu vou te ajudar. E então, hoje a eleição da Federação Gaúcha de Futebol está sob júdice por esses atropelos estatutários, por algumas coisas que nós não concordamos também, né, que os clubes nos passam aí, que pede para não divulgar, da prestação de contas. Está lá, foi aprovada, tudo certo, né, tudo certo, mas 4 milhões e pouco investido no futebol profissional e 5 milhões e 600 em despesas administrativas. E não é do pessoal, o pessoal tem mais 2 milhões. Pô, 5 milhões e 600 em despesas administrativas. Tá no balancete. Eu não vi o balanço, mas Aí a Série B aqui ganhando 40, 50 mil, ainda tendo que fazer um monte de ginástica para poder receber esse dinheiro. Tem alguma coisa aí, né, que eu acho que tem que ser melhorada. Não estou acusando de nada aqui, nada mesmo. Mas é que eu acho que uma disputa, onde tem novas ideias, isso engrandece qualquer entidade. Qualquer entidade cresce com a disputa democrática, com novas ideias, novas pessoas, né? E se a situação estiver indo bem, será reeleita. Agora, praticamente foi inviabilizada uma disputa. Eu, como cidadão, né, Evandro Zambonato, que o pessoal me conhece, não me contento e não vou me contentar com esse tipo de atitude da atual gestão. Então está levantada a questão. Com certeza. Pode demorar? Pode demorar. Tem prazo? Tem prazo. Pode entrevistar qualquer presidente de clube. Se eles foram lá a Porto Alegre assinar lá para a federação no dia do edital. Se os clubes aprovaram a prestação de contas. Se os clubes receberam o balancete para aprovar as contas com antecedência. Se os clubes foram cientificados por e-mail que ia ter prestação de contas. Tem muita coisa aí que não houve, muita coisa que vai ter que ser vista agora na instrução do processo. Porque... É muita coisa assim que não fica transparente sobre essa eleição e aí que nós vamos ver essa transparência. Não conseguimos levar a liminar porque os juízes não quiseram dar, nem o de primeiro grau, nem a parte do Tribunal de Justiça. Mas a instrução do processo nós vamos colocar muita coisa ainda para dentro para que tenha uma disputa democrática na Federação Gaúcha de Futebol. E se o Judiciário entender que não, está tudo certo. Agora, a nossa parte, a gente vai fazer. Muito bem. Estamos satisfeitos, Evandro Zambonato, com esse seu depoimento, logicamente que vasculhando as coisas junto à Federação Gaúcha de Futebol. Nós vamos a um breve intervalo comercial, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco com mais informações. Aguarde. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes.
Serviços de portaria, trabalho e competência. Com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Alô, amigos telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo oficial do Passo Fundo Futsal acontece dia 14 de março. O Passo Fundo Futsal já tem a data e os adversários definidos para os primeiros jogos oficiais da temporada de 2023. Supertaça Farroupilha será realizado dia 14 de março, às 14h, em Frederico Westphalen, cidade que cedia esta competição. A respeito deste assunto e do lançamento dos novos preparativos do Passo Fundo Futsal, nós vamos a um trabalho de reportagem do nosso colega Carlos Rogério Dantas. É com você, Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço. Mais uma vez, uma honra falar com vocês. E, de novo, né? Mais um carnaval que passou e o ano, de fato, começa de agora em diante. Verdadeiramente, o Brasil começa a trabalhar de agora em diante, porque senão, enquanto não sai o carnaval, é aquela coisa, nada anda, nada funciona. Mas, por outro lado, o Campeonato Gauchão, né, o nosso Gauchão, que já está mais de 50% jogado, começam a aparecer as primeiras definições. Dupla Grenal possivelmente faça a final, o Grenal, né? O Aimoré de São Leopoldo, para mim, está virtualmente rebaixado. Só que junto com ele pode ir ou Esportivo, ou Avenida, ou até o São Luís de Juí. Achei um nível técnico muito baixo, né, em relação aos outros anos, até porque o Gauchão sempre foi uma ilusão para as nossas equipes que disputam o campeonato em nível de brasileiro e até mesmo de Libertadores, como no caso do Internacional. Quando tu pensa que é campeão com uma grande equipe, Gauchão, na primeira que joga no brasileiro já toma um susto e sabe que tem que reforçar, embora os dirigentes do Inter e do Grêmio estejam fazendo isso. Para mim, o Aimoré está rebaixado e que fique a lição. E que agora é o momento para os nossos empresários, que os nossos dirigentes, tanto do Gaúcho como do Passo Fundo, já estão trabalhando há muito tempo, mas precisam do apoio financeiro. Se não tiver dinheiro, não se faz futebol. E Passo Fundo não pode ficar fora da elite do futebol gaúcho e até mesmo no Campeonato Brasileiro Série D ou uma Copa do Brasil. Tem condições em termos de estrutura da cidade, do município, da região e até mesmo em termos de estádio e equipe. Basta o nosso empresariado, não só de Passo Fundo, da região, porque todo mundo vai sair ganhando em função da massa que move o futebol, queiram ou não queiram. Então, portanto, agora é a hora de colaborarem com as nossas equipes e, se Deus quiser, o ano que vem, o Passo Fundo e o Gaúcho, não custa sonhar, os dois subirem. Porque pelo nível técnico que está aí, pessoal, não é difícil subir Gaúcho e Passo Fundo, e aí sim, seria uma glória para o nosso futebol. E quanto ao futsal, pessoal, na semana passada houve a apresentação do Passo Fundo Futsal. E pela organização, pelo esquema apresentado, enfim, demonstrou, além da organização, a presença de toda a diretoria. Isso aí é fundamental para que um projeto continue em pé, como é esse grande projeto de futsal. Foram apresentados novos jogadores, alguns foram mantidos, claro.
o Giba conseguiu manter a coluna dorsal, e os novos que chegaram, não dá para dizer nada se jogam bem, se não jogam, né? Pelo currículo demonstram que tem conhecimento e experiência de futsal, mas currículo não ganha jogo. O que eu quero ver é na hora do pega, né? 5 contra 5. O importante é que tem, além de um grande comando, né, da presidência, tem também um grande treinador, que é o Giba. Ele escolheu o time a dedo, né? O Giba está sabendo, né, que aumenta a responsabilidade agora, porque começa com ele toda a temporada, jogadores escolhidos a dedo, mas o que interessa é que o futuro do futsal está garantido, porque a partir de maio tem casa própria, ginásio de esportes lá do clube comercial, isso aí é fundamental. Então, torcer para que o futsal venha bem e que, se Deus quiser, só nos traga alegria. Porque o que me chamou a atenção foi a presença de vários empresários, grandes empresários de Passo Fundo, prestigiando a apresentação do elenco, do novo elenco do futsal para 2023. Vamos torcer para que tudo dê certo. E eu estive lá. Fernando, coloca para nós aí a matéria que a gente fez na apresentação do futsal. Aquele abraço. Professor Giba, é uma honra falar com o senhor. A expectativa desse novo ano. O prazer é meu, né? Mais uma vez estar falando contigo. Espero que tenha uma bela temporada, traçados alguns objetivos e a gente espera alcançá-los. Tem se entregado muito no dia a dia, os jogadores, um grupo praticamente novo, remodelado, mas com jogadores de muita qualidade e muita entrega. Então a gente sabe da nossa responsabilidade, que é de ter um ano vitorioso, e a gente vai em busca disso. Ainda aumenta mais a responsabilidade, embora o senhor já esteja acostumado com isso, o fato que o senhor escolheu um time a dedo, hein? Início de temporada, então, é tudo do senhor, né, professor? Nosso time foi muito bem escolhido por todos nós da direção, comissão técnica, onde procuramos alguns jogadores com as características que a gente desejava no mercado e aquilo que também o mercado nos ofereceu. Hoje a gente está feliz com o que tem aí, mas nós estamos fechados para novas contratações. Então a gente deixou ainda algumas cartas aí para poder gastar mais adiante, mas a gente está muito feliz com esse primeiro momento e com esse primeiro contato com esse novo grupo. Uma das novas caras da fotografia do Passo Fundo Futsal 2023 é o fixo Paulo Vitor, com longa experiência no futsal, ele que vem do Ceará, mas ele teve jogando em Dracena, enfim, com currículo e passaporte. Como é que você chegou a Passo Fundo e como é que está vendo essa abertura de temporada? São novos ares, né? É uma nova equipe, mas uma equipe com uma história muito boa no cenário do futsal. A gente espera continuar contribuindo para essa história e a receptividade foi muito boa. Os treinamentos estão sendo muito bons, então a gente espera fazer uma grande temporada, brigar por todas as competições que vamos. Então a gente tem consciência disso, então a gente espera fazer um grande ano aqui na equipe Passo Fundo. O que você sabe sobre o futsal gaúcho? A gente sempre acompanhou, né? Tem alguns amigos que estão ali no Uruguaiana, outros amigos aqui, mas a gente sabe que é uma equipe, é um futsal de altíssimo nível, então a gente sabe que tem que se preparar bem para poder corresponder dentro de quadra. Time para ser campeão tem que ter goleador, tem que ter matador. E Passo Fundo Futsal renovou com o Matheus Gaúcho, que fez as últimas 2 temporadas, foram sensacionais. Faltou o título, né, Matheus, na principal, mas esse ano tudo começa do zero. Cara, eu acho que a gente foi campeão ano passado da Taça Farroupilha. Tu falou de ser artilheiro, mas eu não ligo para isso. Eu acho que a gente fazer um bom ano, o grupo tá bem unido, a gente conquistar os títulos juntos. Quem for artilheiro é consequência. Eu acho que se tiver todo mundo bem, a gente tem tudo para conseguir chegar aos títulos, que é a primeira coisa que o Passo Fundo fez na reunião. Os conselheiros falaram que é isso. O Passo Fundo entra numa competição, ele entra para ser campeão. A gente não vai só para disputar, a gente não vai aqui só para treinar, a gente vem aqui para trabalhar, para se dedicar, para tentar conquistar os títulos pela camisa do Passo Fundo. Você teve várias propostas no ano passado para sair de Passo Fundo, mas acabou permanecendo, enfim, em função até mesmo do projeto, Matheus. Cara, eu sou, como é que eu vou te falar, eu tenho um carinho muito grande pelo Passo Fundo, sou grato por tudo que eles fizeram por mim, nunca me deixaram faltar nada. Tenho algumas propostas, mas não vi vantagem em sair. Aqui é um grande clube, gosto de jogar aqui, espero fazer um bom ano como fiz os outros passados.
Mica é uma das novas imagens do novo time do Passo Fundo Futsal, da nova fotografia 2023 do futsal de Passo Fundo. É um prazer recebê-lo aqui, Mica. Você que é um ala, é fixo, vem da onde e qual foi a última competição que tu disputou? Boa noite, né? Primeiramente, a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Sou natural de Blumenau, estava atuando no time da cidade. Participei da Liga Nacional, do Estadual, do JASC, onde ficamos vice-campeões. Tá agregando esse grupo, tá chegando nessa cidade é um prazer enorme. O projeto é muito bom, a estrutura é excelente, não tenho o que reclamar. E nós, como atleta, ficamos muito felizes quando a gente é recebido desse jeito. Como é que você veio para aí, Passo Fundo? Então, primeiramente o Maurício entrou em contato com o meu empresário e ele passou até mim e daí começamos a conversar, né? Eu e o Maurício, e onde chegamos a um acordo aqui, ambas as partes gostaram e agora cheguei aqui à cidade de Passo Fundo. Desejar boa sorte e que, se Deus quiser, o Passo Fundo levante vários troféus nesse ano 2023. Com certeza é o que a gente espera, nós todos os atletas estamos trabalhando para isso, né? Então a gente espera fazer um 2023 muito bom e trazer vários títulos para a cidade. Jacir Carlotto, presidente do Conselho Deliberativo do Passo Fundo Futsal. 2023 está lançada a sorte. Presidente, enfim, como é que o senhor viu essa abertura, a expectativa, até mesmo o semblante dos novos jogadores que chegaram para a equipe? É um ano de muita expectativa, que já se vem trabalhando desde o ano passado, quando terminamos a temporada, né? Tivemos um ano interrompido, o ano que passou, que foi a troca de treinador lá no meio, isso não ajudou muito a equipe, mas com a chegada do Giba, ele veio, nós mantemos a base para esse ano que está entrando e foi agregado mais jogadores que vêm de fora, e que nem eu disse antes, não são só jogadores, não são só atletas, são pessoas. É o que nós precisamos, que é para representar bem o nosso colaborador, o nosso patrocinador, e até nós da direção também não queremos ser mal representados com pessoas sem índole, sem educação. Nós precisamos, em primeiro lugar, que tenha índole e depois, claro, que tenha um bom futsal no corpo. Claro que o grupo não está fechado, mas só vai qualificar mais o grupo quanto mais patrocinadores, quanto mais associados. Esse é o momento de convidar o empresariado de Passo Fundo, Jacir. Isso aí eu te diria até que, com resultados, o nosso empresariado de Passo Fundo, ele sempre colaborou conosco, número grande ou pequeno, ele sempre está colaborando, porque épocas são difíceis para todos, né? Mas eu tenho certeza que o nosso empresariado vai ver. Hoje nós já temos a colaboração e a participação financeira da Prefeitura Municipal, que existia há muito tempo atrás, o Proesporte Federal, o Proesporte Estadual, e agora nós temos o Proesporte Municipal, que foi lançado no ano passado, conseguimos nos habilitar, nós estamos habilitados para esse ano de novo, né? Então tudo vai somando, tudo vai nos ajudando, e tudo dependendo do resultado, vão vindo as colaborações. E agora tendo uma casa fixa, né? O clube comercial, o ginásio do clube comercial a partir de maio. Isso é uma tranquilidade para quem joga, para quem treina e para quem comanda também, né, presidente? Sem dúvida. Nunca desmerecendo o nosso velho Capiuí, quando começamos lá na ABB, né? Nunca desmerecendo eles, e sempre também dando um voto de louvor para o Sesc Senat, que é como eu digo, fizeram nossa a casa deles, né? Agora nós estamos a partir de maio, provavelmente, dependendo do término das obras, um ginásio muito bom, um clube que é o clube do coração de um grande número de passafundenses, né? E um ginásio de ponta, eu diria assim, que um dos melhores ginásios do Brasil. Então agora, a parte deles eles fizeram, depende da nossa e dos nossos jogadores e da nossa comissão técnica. Para encerrar, presidente, eu sei que o senhor vai dizer que nós temos que nos preocuparmos com a nossa equipe, mas a concorrência, os rivais dentro da quadra, vamos dizer assim, né, da região, entre eles, Ser César vem aí com uma grande equipe e um grande investimento. Isso também é uma maneira de motivar o grupo. Com certeza, mas esse concorrente ele só nos motiva, porque volta àquilo que nós estávamos dizendo na parte anterior. Os próprios
empresários nossos, vendo esse investimento que está tendo de uma empresa de Santa Catarina, numa equipe que nem o Ser César, que está sendo bancado unicamente por uma empresa, e um valor bastante alto, eu tenho certeza que isso aí só vai nos dar força para continuar, porque nós vamos ter adversário competente. E vendo isso aí também, o nosso empresariado que vai voltar e vai vir ainda mais nos ajudando nessa temporada 2023. Desejar boa sorte e que tenhamos uma excelente temporada e contando com o nosso torcedor. Aliás, o torcedor sempre compareceu. Tá bom, muito obrigado, Danci. Eu quero agradecer a você também, que você está conosco desde a ABB. Eu te diria que eu acho que o conhecedor de futsal aqui, como você, são poucos, né? Então eu agradeço o que tu tem nos ajudado e com certeza isso só nos enaltece. Essa é a foto oficial de abertura da temporada do Passo Fundo Futsal 2023. Muito bem, Dantas. Um abraço para você e um belo trabalho realmente. Esperamos que o Passo Fundo Futsal mostre realmente qualidade nesta temporada, principalmente nesta abertura de temporada que começa no dia 14 de março próximo. Nosso convidado especial do programa de hoje é o conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo, como ex-presidente, como ex-vice-presidente, Evandro Zambonato. Evandro Zambonato, vamos falar um pouco sobre o nosso querido Passo Fundo, sobre o futebol de Passo Fundo, enfim, o Esporte Clube Gaúcho também, que está aí nos preparativos para a Série A2 da competição, que começa já no mês de abril e que terá o seu início praticamente na segunda quinzena do mês de março. Você está acompanhando, embora de longe, a movimentação do clube do seu coração, que é o Passo Fundo? Com certeza, a gente nunca desliga do nosso querido Passo Fundo, porque na figura de um ex-dirigente, a gente sente na pele o que é o trabalho do atual presidente, toda a sua equipe, dificuldade que tem financeira de colocar um time em campo, porque as receitas são infinitamente menores do que as despesas. Um clube de futebol, eu sempre dizia aqui, nesses próximos microfones, quando reunião com os conselheiros, ele tem um orçamento que é tipo um orçamento público. Tu projeta uma receita, mas tu executa a despesa 100%. E às vezes a receita, tu não consegue executar a receita, porque um jogo que tu planeja que vai dar 15 mil de renda, aquele dia tem um outro jogo que te atrapalha, ou chove, aí tu executa R$1.000. Mas só que tu fez despesa para 15. Então, isso atrapalha muito. Uma indefinição de empresas que vão ter um aporte de recurso financeiro maior para manter uma folha de pagamento para montar um bom time também prejudica, porque a qualidade do time, queira ou não queira, tem uma relação direta com o valor que tu tem para gastar. E esse ano estou acompanhando um trabalho no Passo Fundo lá diferente. Foi para lá agora o Jorge Lucas, com a sua experiência. Um treinador que era auxiliar técnico do treinador passado, está assumindo agora a liderança do vestiário. Coutinho. O Coutinho. É uma aposta, é uma aposta que tem tudo para dar certo. Essa vez o presidente resolveu de não sair com um time montado já e trabalhar muita gurizada e colocar alguns jogadores, que isso pode dar certo como pode dar errado. Eu torço muito para que dê certo, né? Porque eu acho que Passo Fundo tem muitos talentos aí, muita gurizada que pode ter oportunidade, que pode dar um bom resultado em campo, entregar muito em campo, um futebol de qualidade. Mas não é fácil, né? Nem para o Passo Fundo, nem para o Gaúcho está na mesma situação. Talvez aí o aporte dessa grande empresa, hoje a maior quase do sul do Brasil, a BS Bills, se eles aportarem um grande recurso, acredito que possam fazer um bom time, mas isso tem tudo a ver com o recurso investido. Eu não sei das finanças do Gaúcho, agora com a nova presidência lá do Mário Tito, né? Paulo Fácio, o nome dele é Fácio, né? Sim, sim. Paulo Fácio. Paulo Fácio, né? Eu tenho Paulo Fácio, mas o Mário Tito como atleta, né? Ele já foi nosso entrevistado aqui depois de escolhido como presidente do Esporte Clube Gaúcho, e eu comentei a respeito. Estamos entrevistando o Paulo Fácio, que é popularmente conhecido
Mário Tito. Ele leva esse apelido de Mário Tito porque era o nome de um consagrado jogador do futebol paulista na época em que o Mário Tito nascia. E, consequentemente, ficou esse apelido, aliás, um belo subtítulo, né? Sim, e pegou bem a marca com ele. E agora, hoje estou sabendo a história, não sabia como é que tinha. É mais ou menos assim, né? E também o Rudimar Pedro, né? O próprio Algarve. Pessoal que conhece, né? Conhece a realidade do futebol, sabe das dificuldades, né? Eu acho que eu sempre fui um defensor dos dois times. Por mais que me diziam, Passo Fundo tem que ter um time só, que no 2 vai dividir. Eu acho que não dá para pensar pequeno. Eu acho que Passo Fundo tem mais de 200 mil habitantes já, cresce muito economicamente em todos os sentidos e no futebol não tem por que concentrar. Não deu certo, essa mistura não deu certo, então não vamos querer agora inventar a roda. Teve muita discussão no Passo Fundo lá, Jorge, para tirar o verde, porque o verde foi agregado do gaúcho. No início lá eu até pensei, eu e mais alguns conselheiros, em fazer essa mudança mesmo. Porque se o verde foi por causa do gaúcho, o gaúcho saiu, não tem mais por que nós ter o verde no uniforme. Mas, por outro lado, o Passo Fundo já tem 37 anos e já tem uma legião de torcedores aí, uma gurizada, nem mais são gurizadas, já são jovens adultos, né? Que cresceram com o tricolor, cresceram com essa história nova do Passo Fundo, estão respeitando essa história, que uma história de 37 anos também não é pouca coisa. Eu acho que não tem mais porquê, independente do gaúcho que levou o verde lá em 86, não tem mais porquê você agora tirar de novo o verde. Eu acho que faz parte já da história do tricolor, né? E o Passo Fundo carrega isso com muito orgulho e bola para frente. Então, é só um parênteses que muitas pessoas poderão estar nos assistindo e vão dizer, mas tire o verde, que o verde não tem nada a ver com o Passo Fundo. Geralmente, quando o gaúcho saiu lá atrás, nós tínhamos que ter tirado. Porque essa união deu pouco tempo de duração. Mas agora, uma história de 37 anos, eu acho que já está na cultura do clube, não tem mais por que mexer na situação da cor do verde, né? Mas dizendo assim que Passo Fundo tem chance, sim, tem condições de duas equipes de futebol, de ponta, tem história para isso, tem população para isso, tem torcida para isso. Tem que ter engajamento. Tem que ter engajamento. Vejo que às vezes os presidentes ficam isolados lá nos seus clubes, né? E não é só que a gente tem que sair bater na porta tudo que é empresa aí. Eu vejo que o poder público, as forças vivas, as entidades de Passo Fundo, todas elas deveriam também se interessar um pouco mais pelo futebol e buscar o clube, não só parece que sempre nós temos que buscar os outros. Eu acho que as pessoas também têm que buscar o Passo Fundo. As pessoas têm que enxergar o futebol como uma grande jogada de marketing das suas empresas. Enxergar que vai linkar com a sociedade. E os exemplos estão aí do nosso lado. Chapecó é um exemplo vivo. Olha o que é Chapecó hoje, muito graças a Chapecoense. O próprio Ipiranga aí do lado, olha o que é Erechim hoje, muito graças a Ipiranga. Times do país todo vindo jogar aí. E nós aqui, com essa grande potencial que nós temos, não temos... O Gaúcho, há pouco tempo, jogou uma divisão nacional, já não conseguiu mais. Passo Fundo, há quanto tempo não joga uma divisão nacional? E os times que vêm jogar contra o Ipiranga, daqui uns dias, vão estar descendo aqui no nosso aeroporto para jogar em Erechim. Pô, vamos ter um pouco mais de autoestima aí, lideranças comunitárias. Vamos entender que nós não podemos ficar atrás com o potencial que a cidade é. Não dá para a gente se contentar. Eu acho que está faltando, sim, mais engajamento, está faltando as entidades aqui enxergarem no futebol um potencial maior, e os clubes, tanto o Passo Fundo, falo de certeza, quanto o Gaúcho, estão abertos para isso. Ninguém está lá fechado, enclausurado, querendo que não cresça. Todo mundo quer que cresça. Mas a gente cansa, muitas vezes, de bater na porta das empresas e levar chá de banco. Parece que se pede sempre um favor. Não é um favor para nós. A gente não ganha nada lá no Passo Fundo. A gente quer que a cidade cresça e todo mundo cresça, juntamente com o futebol. Você não acha que essa mentalidade já está mudando por parte do empresariado? Olha, eu vejo assim, é só ver as receitas dos clubes. Quanto que está entrando de receita? E aí aqui fica o registro. Gueira, não quero cometer nenhum tipo de injustiça. Aqui fica o registro, um voto de louvor a quem está ajudando os clubes hoje. Que estão lá nas camisetas. Não vou citar nome aqui, como eu não estou na linha de frente, posso esquecer alguém. Mas aqueles empresários que estão lá há muitos anos ajudando, estampando a camisa do Passo Fundo, estampando a camisa do Gaúcho, esses têm meu voto de louvor.
meu reconhecimento que se ainda existe um futebol decente aqui em Passo Fundo é graças a essas pessoas. Agora, tem muito mais PIB aqui em Passo Fundo, aí escondido, que poderia estar sendo colocada a sua marca nas camisas do Passo Fundo, nas camisas do Gaúcho, e aí esse trabalho não é um trabalho só do presidente do Passo Fundo. Esse trabalho é um trabalho de todo mundo, de engajamento, de quem entende que a exposição da sua marca tem muito a ver com estar estampado numa camisa, num patrocínio de um clube de futebol profissional. Aí está o depoimento de um ex-presidente e vinculado, logicamente, como conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo. Eu tenho a impressão que tudo tem condições de dar certo realmente. Esta é a minha opinião. Zambonato, o nosso futebol profissional precisaria ter jogo o ano inteiro, futebol o ano inteiro. Você tem essa opinião formada ou não? Eu vejo assim, ó, o futebol hoje é um negócio. É uma empresa. Tem que dar lucro. A balança está desequilibrada. Por exemplo, os altos salários que estão sendo pagos hoje estão inviabilizando o futebol. É difícil tu montar uma equipe competitiva se tu não tem dinheiro suficiente para o Passo Fundo e para o Gaúcho. Então, a primeira coisa, nós temos que aumentar a receita. Porque não adianta nós fazer um futebol o ano todo com um time que não agrega, um time que não joga uma disputa decente, só vai ter despesa, não vai ter renda, não vai trazer torcida. Mas você citou como exemplo aí que Chapecó, a própria cidade de Erechim, e aliás, Erechim hoje, esta semana já está lá no Acre, não é? Para um jogo amistoso não, jogo Copa do Brasil. Copa do Brasil, exato. Querendo jogar Copa do Brasil. Eu falei amistoso, onde é que eu estava aí? Estava viajando. Não, mas quem sabe ter o amistoso no Acre e joga no Amazonas. Mas assim, esses exemplos estão aí, é só seguir. A gente tem que fazer a modelagem, tem que modelar. Tem que ir lá ver no Chapecó o que eles fizeram para dar certo. Tem que ir no Ipiranga ver o que eles fizeram para dar certo. A gente tem que modelar, ver o que os outros fizeram de bom para nós copiarmos. E com certeza passa pelo aporte financeiro. Sem dúvida nenhuma. Eu tive lá do presidente de vice, eu sei o sacrifício que o Ferrão fazia, que o Odigueiro fazia, que eu fiz para colocar um time. Eu sei o sacrifício que o presidente Vonei hoje faz para colocar o Passo Fundo em campo. Isso não é justo, não é certo isso. Porque precisamos ter as empresas. Ele é simplesmente o presidente, não é o dono do time. Não é o dono, mas acaba virando dono, porque se só eu que banco, eu que mando, né? E indiretamente, não que seja uma questão do Vonei, não, longe disso, mas automaticamente tu se leva a começar a tomar decisões sem consultar muita gente, porque ele que está sustentando o processo, automaticamente vai dizer, as decisões isso é meio rápido, não vai chamar conselho, vai tomar decisão. Isso leva indiretamente que isso aconteça. E, com certeza, é porque não tem o aporte de dinheiro suficiente. Teria que ter uma cultura maior, uma empresa X, diga assim, bom, eu vou separar aqui 2 mil, 3 mil, 5 mil para colocar no futebol. A outra empresa também. Bom, se nós tivéssemos 100 mil por mês, 100 mil por mês de patrocínio que o Passo Fundo não tem, era meio caminho andado. O resto tu busca com renda, tu busca com um jogador que tu possa vender, tu busca com outros patrocínios, mas não tem esse dinheiro. Com essa receita aí, a categoria de base seria ampliada também, não é? Com fundamento para a revelação de craques. Com certeza. O Passo Fundo tem vários jogadores aí, falando com o presidente semana passada, tem vários jogadores espalhados por aí com a expectativa, né, de que um deles se destaque e venha reverter num dinheiro para o clube. Mas isso é sempre um trabalho mais demorado, um trabalho que ele não é um trabalho certo, ele pode se concretizar como pode não dar certo, é uma aposta. O que vale mesmo é o dia a dia, né? Então, a questão do futebol o ano todo, me perguntaste, eu vejo que é fundamental para um time de futebol jogar o ano todo, mas dentro de um planejamento, de um orçamento que viabilize isso. Porque senão é melhor jogar 3 meses e cair fora com prejuízo do que jogar mais 9 com prejuízo. Para o torcedor já saber, olha, o time do Passo Fundo é tal, o time do Gaúcho é tal, não muda da noite para o dia como está acontecendo, né? Exatamente, o futebol o ano todo, né, Guerra, propicia isso, né? Só que tem esse detalhe que eu falei, né? Junto com o futebol no todo, tem que ter toda uma estruturação financeira para que isso aconteça, senão não dá para jogar. Rapidamente,
dupla Grenal vai para a final do Campeonato Gaúcho de hoje ou o interior vai beliscar também o título? Não, eu já carimbo aqui, Grêmio e Inter na final, é muita diferença de plantel, de elenco, de preparação. A distância ainda é muito grande para Inter e Grêmio, para outras equipes do futebol gaúcho, a não ser uma grande zebra. Mas a lógica, eu já vou cravar aqui que é Inter e Grêmio na final, sem sombra de dúvida. A não ser que se encontrem antes, que existe essa possibilidade. O Inter está fazendo de tudo para chegar em segundo. Se chegar em terceiro ou em quarto, temos esse risco, né? Ou principalmente em quarto. Chegar em quarto, se o Grêmio chegar em primeiro, eu acho que vai chegar, né? Aí pode dar problema, mas eu acredito que vai dar final, vai dar Grenal. Tá legal. Muito obrigado, Evandro Zambonato, que participou do programa de esportes da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, a Covid continua agraçando aí, hein? Se você não fez o reforço de mais uma dose, vá a uma casa de saúde e tome essa providência, porque nós queremos que você vá e volte. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Sejam felizes, continuem ligados na TV Passo Fundo e sua programação de qualidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.